Você já parou para pensar no que tem nessa xícara? Não estou falando de grãos de torra, de notas de fruta ou chocolate. Estou falando do que realmente está ali, o preto que escorre como sangue. O cheiro que invade o cérebro como um sussurro antigo. O calor que queima a língua, mas a gente insiste em beber. O café não é só uma bebida, é um pacto. E como todo pacto, ele tem um preço. Foi em um dia de chuva, no fim do bairro da Liberdade, que entrei no café sem nome, nem placa, nem letreiro, só um sino na porta que toca com o vento, como se chamasse quem já estava destinado a entrar. Dentro, o ar era pesado, cheirava a terra molhada e a fumaça velha. No balcão, um homem velho, pele escura como o fundo da xícara, olhos que não piscavam. Chamavam-no de seu Elias. Diziam que ele não envelhecia. Você quer café? Perguntou sem me olhar. Claro, respondi. Ele riu. Um som seco como grãos moídos. Não, você quer força. E então disse, café não acorda só o corpo. Acorda o que está adormecido. E o que está adormecido nem sempre quer ser acordado. Naquela semana, eu estava afundado. Trabalho, dívidas, insônia. Bebia café como se fosse água. 3, 4 xícaras por dia. Depois, 5. Mas não era suficiente. Até que, na terceira visita, ele me serviu uma xícara diferente. Escura. Espessa. Como melado. Isso aqui, disse, é café de raiz. Raiz? O grão não é a semente. É o coração da planta. O que pulsa debaixo da terra. Bebeu isso e você vai trabalhar 24 horas sem dormir. Bebeu isso e vai lembrar de tudo que esqueceu. Bebeu isso e vai ver o que não devia ver. Eu bebi. Naquela noite não senti sono, só fome. Fome de fazer, de produzir, de escrever, de vencer. Trabalhei a noite toda. Acabei projetos atrasados. Enviei e-mails. Ganharia elogios, promoção. Mas, ao amanhecer, vi ela, no canto do quarto. Uma figura. Alta, magra, vestida com um tecido que parecia feito de grãos moídos. Os olhos não eram olhos, eram xícaras vazias. Ela sussurrava, não em português, em um idioma de fervura, de vapor, de fervura de caldeira. E eu entendia, ela disse, você tomou o que não era seu, o sangue da terra, o suor dos que colhem, o sono dos que não descansam, agora você paga. Na manhã seguinte, acordei com as mãos queimadas, como se tivesse segurado um ferro em brasa. Mas não havia ferro. Havia apenas a xícara. E o fundo, cheio de uma borra escura que se movia sozinha, como se respirasse. Voltei ao café de seu Elias. O que é isso? Gritei. Ele sorriu. Ah, magia negra do café. Magia negra? Toda energia tem um preço. Toda vigília exige um sacrifício. Você queria força? Você quis vencer a noite? Então, alguém tem que perder o sono. Alguém tem que ficar acordado para sempre. E quem é essa mulher? A guardiã. A que vigia os que roubam o descanso alheio. Ela não mata, ela substitui. Agora, quando você dorme, é ela que descansa. E você? Você vigia. Desde aquela noite, eu não durmo mais. Só bebo café. E vejo ela. Mas não no canto do quarto. Agora ela está no espelho. E sorri com minha boca. Descobri que o café não é só uma droga. É um contrato. Um ritual diário de escravidão. Voluntária. Você bebe para vencer o sono. Mas o sono vence alguém. Sempre. E esse alguém, agora sou eu. Fui ao fundo do café, uma noite. Desci por uma escada estreita, atrás do balcão. Ninguém sabia que existia. Lá embaixo, não havia armazém. Era um templo. Paredes de terra batida. Tochas feitas de galhos secos de café. No centro, uma tina de ferro, cheia de um líquido preto, que pulsava. E no chão, desenhado com cinzas e borra seca, um símbolo, 3 xícaras, uma vazia, uma cheia, uma quebrada, o tríptico da vigília eterna.
e no fundo estavam eles, os antigos, os que beberam antes de mim, sentados em silêncio, olhos abertos, mãos sobre xícaras frias, imóveis, mas vivos, porque a magia do café não mata, ela preserva, transforma o homem em guardião, em vigia da vigília. Seu Elias estava lá, mas não como um homem, como uma estátua de café endurecido, rachado, mas em pé. E quando passei, ele virou a cabeça, devagar, e disse: Você está atrasado. Atrasado para quê? Para assumir seu lugar. É assim que funciona. Quando o vigia cansa, outro toma seu lugar. Mas não por escolha, por necessidade. O ciclo não pode parar. A vigília deve continuar. Porque se todos dormirem, o que impede o mundo de esquecer? Hoje, eu sirvo o café, no mesmo lugar, com a mesma xícara. E quando alguém entra, cansado, desesperado, eu pergunto: Você quer café? E se ele diz sim, eu sorrio, porque sei que em breve ele vai me ver, não como cliente, como colega, como vigia. Sabe o que é pior? Eu não quero parar, porque se eu parar, o cansaço virá, e com ele, o medo. O medo de que, quando eu finalmente dormir, não acorde mais, ou pior, acordar em outro lugar, em outro corpo, servindo café a alguém que, como eu, não sabe o preço, que vai pagar. As mãos já não são minhas. Estão endurecidas, com veios escuros como raízes, sonho com campos. Com mulheres colhendo sob o sol, com homens acorrentados, carregando sacos pesados. Seus gritos agora são minhas lembranças, porque o café guarda tudo. Guarda o sangue, guarda o suor, guarda o sono roubado. E toda manhã, quando sirvo o café, coloco na xícara um pouco da borra antiga, a mesma que veio de seu Elias, a mesma que veio dos que vieram antes. É assim que o ciclo se mantém. Vigília sobre vigília. Dívida sobre dívida. Por isso, da próxima vez que pedir um café preto, olhe fundo na xícara, antes de beber. Se vir um rosto na borra, não se assuste. É só um aviso. É só um de nós, te lembrando. Nada nessa vida é de graça. E o preço do café é o seu descanso. E se ouvir um sino tocar à meia-noite, não entre no café sem nome, porque uma vez dentro, você nunca mais sai. Você só muda de lugar, de cliente, para xícara. Se você chegou até aqui, talvez já tenha bebido. Talvez, agora mesmo, suas mãos estejam mais pesadas, seus olhos mais abertos do que deveriam, e aquela xícara ao seu lado já não pareça tão vazia. Se gostou deste conto, inscreva-se, porque toda semana trazemos histórias que não deveriam ser contadas. Histórias que escolhem quem as ouve. Deixe seu like, se ainda se lembrar por que faz isso. Compartilhe, mas saiba, quem assistir, talvez nunca mais durma da mesma forma. E se você tem um ritual noturno, um café preto, uma insônia que não explica, conte nos comentários. Você já viu o rosto na borra? Porque o café está sempre olhando, e o sino pode estar prestes a tocar. Ative o sininho. A vigília começa assim.